Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia. E hoje nós vamos continuar um pouco o assunto que nós falamos no nosso último vídeo, que é aquela primeira parte. Nós separamos cada uma dos blocos dos livros do Antigo Testamento, explicando que cada um deles então estão separados lá em blocos e não na ordem cronológica. E para continuar auxiliando todos aqueles que gostariam de começar a ler a Bíblia, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cronologia do Antigo Testamento. Isso é necessário para que nós saibamos colocar cada um dos livros que estamos lendo dentro da sua cronologia para que faça sentido. Porque uma das situações interessantes, esses dias eu estava falando com uma pessoa que começou a ler a Bíblia e foi passando, e ela já tinha passado pelo livro de 1º e 2º Samuel, pelos livros de 1º e 2º Samuel, e quando ela estava lendo os livros de crônicas, ela veio perguntar para mim, mas Davi não morreu lá em Samuel? Agora aqui está falando de novo a história de Davi. Isso, porque o livro de crônicas, ele é uma história paralela que começa com a história do rei Davi, que está lá narrado no 2º livro de Samuel. E ela vai ver que também vai passar por Salomão e por tudo mais. Então, por isso que às vezes começar a ler a Bíblia sem entender a sua cronologia também é um pouco confuso. E muitas pessoas dizem, puxa, a Bíblia é muito difícil de entender. Na verdade, se nós conseguirmos colocar o livro dentro do seu bloco adequado, ou seja, se ele é histórico, se ele é poético, se ele é profético, já ajuda um monte. Se nós conseguirmos fazer isso e ainda colocá-lo dentro da cronologia, isso vai já facilitar um monte a nossa compreensão do texto bíblico. Porque não é o objetivo de Deus que a gente não compreenda o que Ele está comunicando para nós. Então vamos lá. Primeiro alicerce da Bíblia, nós falamos isso no final do vídeo passado, então, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Esses livros, eles são de autoria mosaica. A maior parte dos estudiosos atribuem a autoria mosaica a esses 5 livros, pelo menos na sua parte inicial. Nós vamos depois, com o tempo, estudar talvez esses livros de forma separada e nós vamos ver que a formatação final do livro não pode ser mosaica, mas a base do livro sim. Então vamos pensar assim, quando é que os livros começaram a ser escritos? Bom, nós temos uma data bastante precisa, de acordo com a cronologia do Império Egípcio e não da Bíblia, de que o êxodo teria acontecido na 18ª dinastia dos faraós. Então nós colocamos o livro de Êxodo em 1445 a.C. Esse seria o período então em que Moisés surgiu e fugiu depois de perseguido pelo faraó para Midian, retorna para fazer o êxodo. O povo então de Israel faz o êxodo mais ou menos nesse período de ano e eles estacionam numa península do Monte Sinai. Eles ficam um ano lá parado recebendo as instruções de Deus. Essas instruções de Deus entregues a Moisés é que serão então o alicerce do livro de Gênesis, porque Moisés não estava com Deus quando Deus fez todas as coisas. Moisés não conheceu Adão, não conheceu Noé, não conheceu Abraão, não conheceu Isaac, não conheceu Jacó. Então, esse livro de Gênesis, ele é um livro que Deus entregou o seu relato a Moisés, mas é um livro que está sendo escrito olhando para o passado. É um livro profético para o passado e não para o futuro. Moisés está narrando ali coisas que ele não vivenciou e que Deus revelou para ele. Então o livro de Gênesis nós não temos como saber qual período de tempo está sendo falado sobre, em que tempo foi exatamente que Noé construiu a arca. Fica bastante complexo isso, porque nós estamos falando de um tempo que ninguém estava lá presente. Então, o que acontece? Então, o livro de Gênesis é escrito assim. E o livro de Gênesis ele fala sobre 4 eventos e 3 patriarcas mais José. Mas José não é um dos patriarcas. Então esse é o livro de Gênesis. O livro de Êxodo, então, agora conta assim a narrativa do nascimento de Moisés, Moisés sendo criado no Egito e depois toda a saga do Êxodo.
E vai terminar com o livro de Levítico, que é o livro da lei, que é o que Moisés recebe lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos estão em Êxodo 20. E Levítico é todo o compêndio, o apêndice de toda a lei israelita. Aí então, nós vamos ver que o povo de Israel vai se colocar em marcha na direção da Terra Prometida. Vai haver um momento que eles vão, por falta de fé, não entrar pela Terra Prometida, pela cidade de Cades Barnea. Deus vai dar para eles então uma sentença. Qual que é a sentença? Vocês agora vão marchar pelo deserto por 40 anos. Essa marcha no deserto é o que nós usamos para falar sobre o livro de Números. Não são todos os 40 anos narrados em Números, mas são vários eventos que aconteceram durante essa marcha no deserto, na qual Deus vai substituir a geração antiga que por falta de fé não entrou na terra, por uma nova geração que vai entrar na terra prometida. Quando passa por esses 40 anos, o povo está pronto para entrar na terra prometida. E aí nós vamos ter então o livro de Deuteronômio, que são os discursos de Moisés, narrando a história do seu povo para essa geração que nasceu no meio do deserto, e agora então preparando eles para guardar a lei do Senhor, a mesma lei repetida de Levítico, agora para que eles sejam o povo que vai entrar na terra prometida. Então esses são os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Continuando na história, então, nós saímos do ano 0, que nós não temos como precisar em que momento Deus coloca o homem no jardim. Nós temos algumas cronologias no livro de Gênesis, mas não temos como saber se aquelas cronologias são exatamente aquelas ou se pula algumas genealogias. Então, nós não temos como saber. Então, começa no ano 0, que nós não temos como precisar. O êxodo acontece em 1445 a.C., a marcha dura 40 anos, então em 1405 a.C., o livro de Deuteronômio está sendo encerrado e nós começamos então o livro de Josué. Então o livro de Josué, ele agora vai inaugurar uma nova fase do povo de Israel. A primeira fase então foi a fase de Moisés liderando o povo, mas Deuteronômio narra que Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida. Esse é um dos motivos de nós dizermos a forma final do Pentateuco, ela não é entregue por Moisés, porque Moisés não teria como ter narrado a sua morte. Então, alguém depois pega o alicerce feito por Moisés e continua essa narrativa. Agora, então, nós estamos em 1405, morre o grande líder da nação, que era Moisés. E aí, então, a pergunta que fica agora, o povo está às portas de entrar na Terra Prometida, que é a promessa que Deus fez há pelo menos uns 4.000 anos atrás a um homem chamado Abraão, dizendo: a tua descendência será numerosa e vai habitar em uma terra que eu darei a eles. Então, o povo está às vésperas de cumprir essa promessa, que para nós durou muito tempo, mas para Deus foi um piscar de olhos. Então, Deus cumpre suas promessas. E agora o grande líder é perdido. E aí surge a pergunta: quem vai continuar esse processo de liderança? Então surge a figura de Josué. Josué, ele era mentoreado por Moisés. Ele era um dos principais generais. Também Josué e Caleb são as duas únicas figuras que, além de Arão, óbvio, que vai assumir o sumo sacerdócio agora que Moisés morre, saíram do Egito adultos, não morreram no deserto e vão entrar na Terra Prometida. Por que Josué e Caleb? Porque lá em Cades Barnea eles demonstraram fé em Deus e dizendo: se Deus deu para nós esse território, vamos entrar. O problema foi que o restante do povo não foi atrás dessa ideia deles, e aí então o povo recebe a condenação, mas Deus, por encontrar fé em Josué e Caleb, preserva esses dois para entrarem e receberem a promessa da Terra Prometida. O livro de Josué, então, ele começa em mais ou menos 1405. Josué vai entrar na Terra Prometida, começando pela cidade de Jericó. Ele vai fazer a conquista, a famosa marcha aos muros de Jericó, a queda da cidade, a tomada dela. Ela simboliza o início da tomada de Canaã
pelo povo hebreu. Josué vai morrer mais ou menos em 1390 a.C. E aí agora a terra foi conquistada, a parte de cada uma das 12 tribos foi distribuída e eles ainda têm que terminar algumas conquistas para terem isso como um fato. Eles precisam ainda conquistar alguns povos para terem toda a terra de Canaã. Mas o grande problema é que, morrendo Josué, não vai surgir agora um grande líder na nação. Não tem mais Moisés, não tem mais Josué. Então o que vai surgir são pequenos líderes regionais que, em momentos de aperto, serão erguidos por Deus para libertar o povo. Como são chamados esses líderes? São os juízes. Quando nós estudarmos melhor os juízes, vamos ver a vida de cada um deles. Mas Deus então levantou pessoas que se levantavam em momentos de apuro para libertar o seu povo da dominação dos povos ao redor que estavam tentando contra-atacar o domínio dos hebreus na terra de Canaã. Juízes é um livro bastante complexo, porque ele mostra como o povo de Israel não obedeceu a Deus, não refletiu o caráter de Deus, mesmo Deus sendo soberano e entregando para eles a terra que ele havia prometido para Abraão. Isso mostra que o povo ainda necessitava de uma transformação interna, de uma conversão de coração. O livro de Ruth, ele está dentro desse período do livro de Juízes. Nós não sabemos exatamente o período em que Ruth foi escrito, mas o contexto geral é que Ruth está dentro do contexto de Juízes. Uma mulher chamada Noemi vai sair com seu marido e seus filhos da terra de Belém, fugindo da perseguição de um povo que estava oprimindo Israel naquele momento, e vai morar em Moabe. Lá os seus filhos encontram a esposa, Orfa e Ruth, e depois ela vai voltar com Ruth para lá, e se tornar então a bisavó do rei Davi. Mas a grande questão é que Ruth é a única boa fotografia do período de Juízes. Quando Ruth mostra fé, mostra confiança na promessa de Deus, mostra um amor extremamente competente para com a sua sogra, e Deus abençoa a vida de uma moabita que não fazia parte dos hebreus, mas que demonstrou mais fé no plano de Deus do que os próprios hebreus haviam tido. Então Ruth é uma boa fotografia do livro de Juízes, que todo ele, o panorama dele, é uma fotografia bastante ruim. Chegando no final do período de Juízes, do livro de Juízes, nós vamos ter um momento de transição. Vai surgir agora uma nova figura, chamada Samuel, que vai, depois da morte do sacerdote Eli e dos seus filhos, assumir como sacerdote do povo hebreu, um homem chamado Samuel. Samuel vai ter um período em que ele vai ser juiz sobre Israel, mas ele vai fazer a transição agora do período de juízes para o período monárquico. É para Samuel que o povo vai pedir para Deus um rei que os governe e não mais os juízes. Samuel vai dar para eles então um monarca. O primeiro monarca de Israel é o rei Saul, que governou durante 40 anos. Samuel entrega o cargo para o rei Saul, e Saul agora passa a ser o governante da nação. Ele é o primeiro rei. Como o primeiro rei, ele vai levar o povo então agora como líder máximo, fazendo e organizando os exércitos e indo para a guerra contra os outros povos, como monarca da nação, e ele vai governar Israel até o ano de 1046 a.C. Samuel entrega então para ele o cargo. Você vai ver que agora então nós já passamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e o primeiro livro de Samuel. Esta é a cronologia do povo de Israel do ano 0, em Gênesis, até 1046 a.C. No próximo episódio, nós vamos falar então sobre o restante da cronologia do Antigo Testamento, que é um tanto quanto mais complexa do que essa primeira, porque agora nós vamos ter muitos livros envolvidos. Então, não perca o nosso próximo episódio de 15 minutos com a Bíblia.